Bom, pessoal, vamos para a parte B dessa aula, né? Tá ficando muito comprida. Então, como fica muito difícil descarregar o vídeo, eu preferi fazer em duas partes, tá? Um minutinho para espirrar. Bom, a gente estava vendo algumas correções da equação de Van der Waals para gases reais, certo? Então, ó, aqui eu vou apresentar uma outra tabela com outras moléculas, né? Com as constantes de Van der Waals. Então tá aqui as substâncias, vai até o tetracloreto de carbono. Deixa eu ver se está aparecendo aqui para vocês, tá? Então, ó, são várias moléculas, né? Só para vocês terem os dados aqui, se necessário, se aparecer exercícios, coisas desse tipo, tá bom? Muito bem. Agora vamos fazer continuar um pouco aqui a matéria, né? Se um mol de um gás ideal estivesse confinado em um volume de 22,4 litros a 0 graus Celsius, exerceria uma pressão de 1 atmosfera. Use a equação de Van der Waals e suas constantes para estimar a pressão exercida por um mol de cloro em 22,4 litros a 0 graus Celsius. Tá bom? Então nós vamos usar a equação de Van der Waals aqui para calcular, no caso aqui, o gás cloro. Então a equação de Van der Waals é dada pela pressão mais essa correção, né? Que é o número de mols ao quadrado vezes A, primeira constante de Van der Waals, né, dividido por volume ao quadrado. Aqui a correção de V, vezes volume, menos N, que é o número de mol, e B, que é a segunda constante de Van der Waals. Isso é igual a nRT, tá bem? Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos passar esse termo para cá, vamos isolar P, na verdade, né, porque a gente quer calcular a pressão. Então, vou passar esse termo para cá, dividindo aqui, depois passar esse termo para cá, diminuindo. Então, nós vamos trabalhar com esta equação aqui que está em amarelo para vocês, tá? Então, a pressão vai ser dada por número de mols, vezes R, constante universal dos gases, vezes a temperatura, dividido pelo volume menos o número de mol, vezes a constante B de Van der Waals, né? No caso, para o gás cloro, menos o número de mols ao quadrado vezes a constante A para o gás cloro também, dividido pelo volume ao quadrado, tá bem? Então, colocando tudo isso aqui, eu vou ter, para 1 mol de gás cloro, constante universal dos gases 0,082, temperatura em Kelvin 273, volume 22,4, e o número de mols que é 1, e o número de mols, né, vezes a constante B do gás cloro. Então, vocês olham lá na tabela, a constante B do gás cloro é 0,0562, menos o número de mols ao quadrado, 1, dividido pelo A. O A do gás cloro é 6,49, tá bem? O volume ao quadrado é 22,4, eu acho que eu errei aqui, ao quadrado, acho não, certeza, tá bom? Então vou corrigir aqui, ó, e vamos calcular isso aí. Só um minutinho que eu vou pegar a calculadora. Então vamos lá, gente. Vamos fazer a conta aqui, ó. 1 vezes 0,082 vezes 273 é igual. Agora eu vou dividir, vou abrir parênteses para fazer essa conta toda, tá? 22,4 menos 0,0562. Eu vou fechar isso. Então esse primeiro termo da equação vai dar 1,00, tá bem? Então vou colocar aqui, ó, esse primeiro termo. Deixa eu puxar um pouquinho para cima, né? A pressão vai ser dada por 1,00. Vou colocar 4 casas depois da vírgula, tá? Imaginando que dê certo esse tanto de casas aqui, né? Isso menos a correção. Vamos lá, vamos fazer a correção agora. Vamos zerar a calculadora. Vai ser 1 ao quadrado, que é 1, vezes 6,49, que é 6,49 mesmo, dividido, tá certo? Vou abrir parênteses, 22,4 elevado ao quadrado. Elevado ao quadrado é aqui, fecha parênteses,
igual. Isso dá 0,012. 4 casos depois da vírgula também, tá bom? 0,0129 praticamente. Se a gente fizer essa conta, tá certo? Corrigindo, né, a pressão pela equação de Van der Waals, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter 1,0019 menos 0,0129. Isso vai dar quanto? 0,99. Não mudou quase nada aqui, tá? 0,989. Você vê um pequeno desvio, né? Era uma atmosfera para gases ideais, né? Nós estamos aqui ainda em condições bastante brandas, tá, gente? A gente está trabalhando aqui na CNTP, deixa eu tirar a calculadora. Estamos em condições bastante brandas. Então não existe grandes desvios não, mas já apresenta algum desvio, tá bom? Aqui nós temos um gráfico de pressão pela temperatura. Essa aqui em pressões relativamente baixas, né? Nós vamos ter um gráfico de um diagrama de fases, né? Bastante comum para a maior parte das substâncias, né? O que a gente observa? Que com a pressão extremamente baixa, temperatura bastante baixa, né? Ou a substância está no estado sólido ou no estado gasoso, vapor, né? Então o que vai acontecer? Conforme vai aumentando a temperatura, a pressão vai aumentando para essa quantidade fixa de gases, vai existir um ponto, que é chamado aqui ponto triplo, tá bem? Onde vai começar a aparecer em temperaturas um pouquinho maiores e pressões um pouquinho maiores, vai começar a aparecer o estado líquido, que não é um estado muito comum na natureza não, no universo, tá, gente? Que na Terra é muito comum. Continuando a aumentar a pressão, tá certo? Aqui nós vamos ter a divisão entre o estado sólido e o líquido, né? E aumentando a temperatura, a gente vai ter entre o líquido e o gás, ou o vapor, ok? Então, por exemplo, vamos imaginar que aqui seja uma atmosfera, ó. Então, aqui, ó, eu vou ter nesse ponto aqui a minha temperatura de fusão, solidificação, né? E nesse ponto aqui a minha temperatura de ebulição ou de condensação, tá bem? Muito bem. Continuando subindo, aumentando a temperatura, vai existir um ponto que é chamado ponto crítico, onde a substância já não mais pertence nem ao estado líquido nem no estado gasoso. Esse ponto crítico vai ser definido, vai ser usado para definir, por exemplo, uma pequena diferença entre vapor e gás. Nada que seja muito importante, mas o que acontece? Em temperaturas menores que as temperaturas críticas, a substância é chamada de vapor. Em temperaturas maiores que a temperatura crítica, a substância vai ser chamada de gás, tá bom? Muito bem. A equação de Van der Waals possui comportamento estranho em temperaturas menores que a temperatura crítica, tá? Na proximidade da temperatura crítica e na isoterma crítica, né? Então o que acontece? Em temperaturas bem próximas aqui do ponto crítico, a equação de Van der Waals começa a ter um comportamento anômalo, tá bom? Que não discutirei aqui na aula, tá? Se alguém quiser precisar, depois eu faço um aprofundamento disso aqui, né? Então, na proximidade da temperatura crítica e na isoterma crítica, a primeira e a segunda derivadas de pressão com volume são nulas, tá? Vai existir uma terceira, a primeira derivada tem a ver com o volume do líquido, a segunda com o volume do gás, e existe uma terceira ainda, né? Não a primeira derivada, existe uma terceira equação, por causa do comportamento anômalo, né? Que não tem significado físico, tá bem? Muito bem. Aplicando-se estas derivadas na equação de Van der Waals, de novo, uma com relação ao líquido e outra com relação ao gás, né? Essas derivadas na equação de Van der Waals, eu vou ter o que? A pressão crítica, nós vamos chamar de pressão crítica, tá? Vai ser dada pela constante universal dos gases, a temperatura crítica, o volume crítico, menos B, tá? Então a equação de Van der Waals vai se tornar isso aqui, né? Lembra? Né? E sempre para um mol de gás, né? Menos A dividido por VC ao quadrado. Primeira derivada disso aqui dá este resultado. Segunda derivada dá este resultado, tá bem? Muito bem.
Resolvendo-se as equações, encontram-se os valores de temperatura crítica, pressão crítica e volume crítico em função das constantes de Van der Waals, A e B. Tá? Então, o volume crítico vai ser dado por 3B. Tá? Então, você vê lá o valor de B de um gás qualquer, o volume crítico dele é 3B. A temperatura crítica vai ser 8 vezes A dividido por 27RB. Então, você vai pegar a constante A de Van der Waals e a B de Van der Waals, o valor da constante universal dos gases, você consegue achar a temperatura crítica de um gás, tá bom? E a pressão crítica vai ser dada por A dividido por 27B ao quadrado, tá bom? Esses são os valores de volume crítico, temperatura crítica e pressão crítica, segundo a equação de Van der Waals. O fator de compressibilidade crítico será dado por pressão crítica, volume crítico, R, temperatura crítica, né? Esse aqui era o número de mols, lembra? Para fator de compressibilidade agora. O fator de compressibilidade era 0,375, tá certo? Um valor aproximado. O valor de Z crítico para vários gases é muito próximo de 0,375. Confirma-se assim a validade da equação de Van der Waals. Definindo-se um conjunto de variáveis reduzidas por a pressão reduzida, vou subir aqui um pouquinho. Pressão reduzida sendo dada pela pressão dividido pela pressão crítica. A temperatura reduzida dividido pela temperatura crítica. E o volume reduzido sendo dado pelo volume dividido pelo volume crítico. E utilizando esses valores reduzidos, a equação de Van der Waals vai se tornar essa aqui, tá? Pressão reduzida vezes pressão crítica vai ser dado, não vou aqui soletrar tudo, tá? Constante universal, temperatura reduzida, temperatura crítica, enfim, é dada por essa equação aqui. Tá bom? Fazendo uma pequena mudança aqui da equação, né? Pequenas mudanças aqui, colocando os valores que a gente observou para pressão crítica, temperatura crítica e volume crítico, né? Nós vamos ter essa equação e nós vamos achar aqui uma pressão reduzida, dada por esta expressão, tá bom? Essa aqui é uma equação de estado universal, é chamada de equação dos estados correspondente. Este princípio diz que Z é função da temperatura reduzida e da pressão reduzida. Tá bem? Existem gráficos, eu ainda não encontrei um gráfico, mas vou mostrar um gráfico para vocês, que aparece aqui o comportamento do Z, tá? Desse Z reduzido, vamos dizer assim, né? O Z crítico, em função dessas temperaturas e dessas pressões reduzidas, tá bem?